Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. É com muito gosto que estamos aqui hoje a receber dois eventos de dois municípios amigos, pertencem ambos à CIM região Coimbra, o município de Góis e o município de Poiares. E vamos começar aqui, tenho aqui a grande honra de estar sentado ao meu lado, ter aqui sentado ao meu lado o Sr. Presidente da Câmara de Góis, a quem dou a palavra já a seguir, mas deixe-me só explicar rapidamente o que é que se vai passar aqui na sessão, se não se importar. Nós aqui não temos grandes protocolos, não temos... Eu sei, já cá temos. Já tem, não tem? Pronto, já sabe do que é que a casa gasta, pois com certeza. Então somos dois. Pronto, então, vamos começar pela apresentação do livro Casa da Quinta, a iconografia dos tetos pintados da Casa da Quinta, que é uma casa de Góis, e que vai ser apresentado pela professora doutora Ana Paula Rebelo Correia, que é doutorada em História da Arte pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, onde fez igualmente a agregação em Metodologia das Artes Plásticas. Como investigadora, tem-se dedicado ao estudo da leitura da obra de arte nas vertentes de estética e da iconografia, com particular destaque para o estudo da iconografia no património integrado, azulejo, estuque e pintura dos séculos XVII e XVIII, e tem feito várias publicações sobre iconografia. Não sou eu, é a pessoa que se vem sentar a seguir a mim, mas antes de tudo eu gostava que estas palavras de abertura fossem as palavras do Sr. Presidente da Câmara de Góis. Obrigada por ter vindo. Muito bem, e começo por retribuir as suas palavras iniciais, dizer que para mim é que é uma honra estar aqui sentado ao seu lado. Então, muito boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, em especial a professora doutora Ana Paula Rebelo Correia, a quem desde já agradeço mais uma vez ter-se associado à revisão deste livro. Nossa convidada, uma cicerone por excelência de um dos nossos tesouros, que nos trouxe aqui hoje, os tetos pintados da antiga Casa da Quinta. Permitam-me que cumprimente também a equipa do Centro Cultural do Penedo da Saudade, na pessoa da professora doutora Cristina Faria, para agradecer o excelente acolhimento da segunda edição da Mostra Cultural e Artística da região de Coimbra e por nos acolher, especialmente hoje, com a nossa joia do património cultural de Góis, os tetos pintados da antiga Casa da Quinta. Nos finais do ano de 2023, lançámos o desafio à professora doutora Ana Paula Rebelo Correia para apresentar a segunda edição atualizada do livro Os Tetos Pintados da Antiga Casa da Quinta, à luz de novos dados trazidos pela investigação. O estudo aprofundado dos tetos pintados do ponto de vista artístico e iconográfico, encomendado pela Câmara Municipal, resultou na edição de um livro no ano de 2017. Após 7 anos, impunha-se uma reedição deste livro notável. À sua autora deixo o nosso reconhecimento. Os tetos pintados da antiga Casa da Quinta têm uma longa existência, resistindo à passagem do tempo. Esta casa é, por isso, um lugar de memórias. Percorrer e parar o nosso olhar nas pinturas que embelezam os seus tetos será certamente um momento inesquecível para quem escolhe conhecer este património. O investimento na salvaguarda e valorização do nosso património cultural é uma das missões do município de Góis. O património que destacamos neste livro é um convite para apreciar a diversidade que o nosso território tem para oferecer a quem nos visita. Estes tetos são para ser olhados, apreciados e amados. Agora que conheceram os tetos, ou que vão conhecer os tetos através da belíssima apresentação que certamente será feita pela professora Ana Paula, esperamos que depois fiquem com mais vontade de ir a Góis para que possam olhar não só para os tetos, mas para outras belezas e paisagens que nós temos ao dispor de quem nos visita. Muito obrigado e um agradecimento especial à doutora Ana Paula. Muito obrigada. Vamos os dois dar lugar, porque vamos então, já estou curiosíssima. Exatamente. E com certeza que irei agora, já fui várias vezes a Góis, mas desta vez irei procurar a Casa da Quinta para então, ver melhor os tetos. Ficarei à sua espera. Obrigada, muito obrigada. Doutora Ana Paula, por favor. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada ao município de Góis e também aqui a este espaço belíssimo onde estamos agora. Antes de começar, eu não vou falar de um livro que eu própria fiz, obviamente, acho que cabe a quem o lê de falar sobre ele, mas vou falar sobre os tetos, vou-vos apresentar os tetos desta
Casa da Quinta, que é hoje o edifício da Câmara Municipal de Góis, mas, antes de mais, não queria deixar de sublinhar que, quando recebi o convite em 2017, que foi uma coisa do acaso, porque eu não conhecia ninguém em Góis e não sei se em Góis, foi mesmo um feliz encontro, mas fiquei particularmente sensibilizada que uma Câmara Municipal se lembrasse de iconografia. A iconografia continua uma disciplina um bocadinho periférica na história da arte, embora seja um auxiliar fundamental da história da arte, e foi por isso, com grande surpresa e imenso agrado, que vim até Góis ver estes tetos, o que é que eles representavam, porque havia interesse em estudar as representações destes tetos. E mais feliz fiquei ainda quando, em 2023, tive novamente um convite da Câmara para reeditar o livro com novos dados de iconografia. A iconografia tem uma particularidade, é que está sempre a oferecer-nos novas descobertas, nunca sabemos tudo de iconografia. Eu até já disse de brincadeira à doutora Ana Sá que podemos já pensar na 3ª edição daqui a uns anos, e este livro nunca teria sido possível sem a coordenação da doutora Ana Sá, incansável, e do Filipe Ferreira. Isto no início foi uma aventura, porque eu não conhecia Góis, o Filipe acho que ainda não tinha feito na altura muitos livros, estávamos todos num projeto que se foi construindo, e a verdade é que 7 anos mais tarde estamos aqui em torno destes tetos de Góis, que merecem muitíssimo uma visita e que em abril irei também apresentar num colóquio no âmbito de um evento que há, que são Espaços do Barroco. Isto é um edifício simples, mostro-vos apenas esta fotografia para perceberem, embora todos os que aqui estão conheçam bem o espaço, que é um edifício que resultou de uma reconstrução feita ao longo do século XX. Nós sabemos pouco sobre a história desta casa. Ela é comprada pela Câmara de Góis em 1933, nessa altura já muitíssimo adulterada, e até 65 e sobretudo até aos anos 2000 vão-se fazendo obras que nunca são obras muito consistentes, porque se lerem as cartas que estão na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, compreenderão que não havia meios para fazer essas obras. No entanto, é apresentado um projeto em 1933, que tem aqui, e veem que a ala de origem, que está aqui preservada, tem estes tetos, que são tetos de maceira, dos quais 4 têm pinturas. Tudo o resto já é a proposta de ampliação. Hoje, se virem o edifício, algumas das colunas do edifício seiscentista de origem estão presas, estão escondidas pela própria construção, pela alvenaria, mas a verdade é que estes tetos foram sempre sobrevivendo, apesar do edifício, hoje em dia, a nível estrutural, não ter absolutamente nada a ver com o espaço de origem, que nós, por enquanto, a desconhecemos. Para quem não sabe o que é um teto de maceira, trago-vos aqui uma imagem de uma maceira, que é uma caixa de madeira para amassar o pão, e que depois, a nível do teto, vai ter uma complexidade geométrica muito diversificada, e nós temos registros de tetos de maceira em Portugal a partir do século XVI. Podem ser de madeira, podem ser de estuque, podem ser revestidos por tela pintada, mas é a configuração geométrica. Nós temos, como sei que tenho 30 minutos, se acharem que eu estou a falar muito depressa, façam-me sinal, mas vou avançar até chegar mesmo à parte mais da iconografia. Nós temos 4 tetos pintados com 2 tipologias iconográficas. Temos aquilo a que nós chamamos motivos ornamentais, portanto, uma tipologia meramente decorativa, que não conta uma história, que não é uma narrativa, e temos uma tipologia narrativa. Portanto, temos episódios, temos uma iconografia narrativa. Iconografia, todos provavelmente já estarão familiarizados, é uma palavra de etimologia grega, ícon, imagem, grafos, descrição da imagem. Portanto, é a descrição das imagens que nos permite aceder à iconologia, que é o entendimento das imagens, ícon e logos. Portanto, temos aqui um desenho dos tetos de maceira. Estes desenhos foram feitos pela empresa de conservação e restauro que os tratou em 2009 e que fez uma belíssima campanha de restauro e que disponibilizou estes tetos para o livro, mas é preciso saber que
já tinha havido anteriormente alguns restauros, portanto, nem todas as tábuas são de origem, há tábuas que estão refeitas. E reparem que é uma maceira já muito complexa aqui, com uma estrutura geométrica de vários caixotões, todos eles ligados uns aos outros por perfis múltiplos. Portanto, não é só um perfil, são vários relevos. Este teto tem esta cor escura que não é de certeza de origem, ou é uma questão da escolha de um verniz que foi feito, mas eles seriam muito mais claros. O que é que nós vemos representado nestes tetos, e é a primeira tipologia, é uma tipologia dita de motivos ornamentais de grotescos, são motivos vegetalistas ornamentais de grotescos. Reparem que são... Aqui também temos outra visão do teto, não se vê muito bem, não sei se pode apagar estas luzes e se vê melhor sem... porque no computador vê-se muito bem. Reparem que o que nós temos aqui é, a partir de um motivo, todos os outros vão surgindo sem nunca haver uma quebra. Temos os motivos vegetalistas e depois temos esta figura híbrida, que é uma figura feminina, depois já é uma figura vegetalista, depois já há aqui também uns pássaros e umas coisas entrelaçadas. Nestes tetos nós percebemos que estes motivos se autonomizaram, ainda não estamos naquilo que o professor Vítor Serrão depois vem a chamar o grotesco nacional, que tem uma escala muito maior, mas reparem que temos todos estes seres vegetalistas que se desenvolvem de uma maneira muito interessante. Para a maior parte das pessoas, grotesco significa bizarro. Quando dizemos, ele é grotesco, é uma cena grotesca. E esquecemos que todas as palavras têm uma origem e que estes motivos, esta denominação de grotescos, surge em finais do século XV, quando há um operário que está a fazer trabalhos em Roma, ele cai num buraco e, surpreendentemente, esse buraco ele pensava ser um poço, ele vê-se dentro de uma casa gigantesca, que era a casa do imperador Nero, a Domus Aurea do imperador Nero. Reparem que estamos numa Itália já numa transição muito forte de um vocabulário mais medieval para aquilo que nós depois vemos, apelidámos de Renascimento, e que em Itália tem uma força muito grande devido justamente a esta presença clássica. E o que está a decorar essa casa do imperador Nero são motivos que até então nunca ninguém tinha visto. Motivos híbridos, justamente de pássaros que se transformam em plantas, que se transformam em pássaros, que se transformam em personagens. E todos os artistas da época querem imediatamente ir ver esses motivos. O próprio Rafael vai fazer uma enorme galeria no Vaticano só com estes motivos de grotescos, que eram na altura os groteschi, os motivos que vinham das grutas, porque obviamente a casa do imperador Nero, estando soterrada, era visitada como se fossem umas grutas. Portanto, daí estes motivos de grotescos que vão ver que nesta casa se inspiram, embora numa escala mais livre, mais aberta, mas se inspiram de gravuras italianas e de gravuras holandesas. Nós temos de ter em conta que todo o vocabulário decorativo que vai invadir as artes decorativas, sejam elas integradas ou não, a partir do século, de finais do século XVI, é marcado por um fenómeno que eu acho que é idêntico à internet atualmente. Queremos uma informação, vamos à internet, e nesta altura que é a imprensa. De repente, através da imprensa, tudo circula. E, portanto, nós vamos encontrar em Góis, não sabemos ainda como é que estes motivos vieram todos cá parar, mas uma quantidade de estampas que eram livros de modelos extraordinários para os artistas, sobretudo em casos de artistas mais regionais, com menos acesso a uma formação académica. Eles encontravam aqui todo o vocabulário, reparem, o vocabulário da figura feminina com o cesto de flores, ou, reparem aqui, nem sequer é nada comum na arte portuguesa desta época, ter os dois sátiros, que são dois pequenos faunos, estes com o sexo muito visível e os outros têm uma espécie de um smile a tapar, que eu não vos sei dizer se é de origem ou se já é de um restauro posterior, mas reparem que nós encontramos cada motivo, se tivéssemos mais tempo, íamos pegar numa quantidade de gravuras italianas, de gravuras alemãs, e íamos encontrar todas estas fontes de inspiração que marcam estes tetos. Portanto, estes tetos de Góis levam-nos também ao encontro da cultura visual que vai ser muitíssimo veiculada através da imagem gravada.
Tudo o que nós temos em Portugal, ou quase tudo, até finais do século XVIII, pintura, azulejo, estuque, chega-nos através da imagem gravada. Muitas vezes os pintores nem sabiam bem o que estavam a representar, mas depois tinham este talento e esta liberdade também do pintor, que na verdade não tem um espartilho académico, porque a academia é muitas vezes muito boa, mas também pode ser um espartilho, e depois encontramos estas imagens com esta expressividade que eles vão buscar também a todas estas gravuras. Reparem que de uma gravura nós podemos ir buscar todos os elementos. Temos as carrancas vegetalistas, que vão ter um sucesso enorme até ao início do século XX, praticamente, em batentes de porta, em decorações, depois passam a simbolizar também os elementos das cidades ou de uma região. E, portanto, os tetos de Góis oferecem-nos esta conexão com uma cultura visual europeia que chegou aqui através da gravura. Não sabemos quem foi o encomendador, não sabemos se isto foi tirado diretamente de livros ilustrados da biblioteca, mas há uma coisa que é irrefutável, contra factos não há argumentos, é que as gravuras são do século XVI, os tetos são do século XVII, XVIII, e vão buscar todos estes elementos vegetalistas. Aqui escolhi 2 exemplos, um alemão e um italiano, mas a Flandres produziu imensos motivos ornamentais. Temos outra sala de grandes dimensões, também com motivos de grotescos, que eu vos mostro aqui o plano, a planta do teto. É muito interessante este teto, que também teve bastantes restauros, porque oferece-nos outra tipologia do grotesco, que são os motivos vegetalistas e aquilo que nós chamamos as ferronneries, que é uma mistura de enrolamentos vegetalistas, e reparem que tudo isto são chapas de ferro, como se punham nas portas e nos cofres, e que depois vão dar origem também a algo que nós não temos aqui, a que vamos chamar cartouche. Mas reparem que temos aqui as ferronneries, os vasos de flores, as carrancas, os pássaros, e mais uma vez nós vamos encontrar em álbuns que eram feitos unicamente para fornecer os pintores. Nós vamos ter, a partir do século XVI, uma profusão de álbuns ilustrados que vão alimentar toda, digamos, a Europa decorativa. E muitas vezes vamos encontrar exatamente a mesma imagem num azulejo, num bordado, num estuque, numa escultura em madeira, na talha dourada, por exemplo. Há um recurso à gravura fortíssimo. E tudo isso nós encontramos aqui. Reparem que nesta folha de rosto de um álbum de gravuras nós temos os pássaros, temos as frutas, temos estas placazinhas metálicas, temos todos estes ornatos que depois cada artista vai interpretar de um modo muito mais livre. E neste caso nós temos as alcachofras, teremos os cravos, que também não é uma flor europeia, mas a partir do século XVI já aparece. Temos uma série de elementos que provavelmente o pintor também vai adaptando ao gosto daquilo que ele próprio está a fazer. E já disse que gostem de fazer postais, porque estes tetos são maravilhosos. Reparem esta representação de frutos, que é muitíssimo interessante, com as uvas, a romã, os cravos. Portanto, são elementos belíssimos que mostram também aqui uma pintura, por um lado, livre, mas também de um pintor que está empenhado e que recorreu, sobretudo, com muita atenção àquilo que transmitia o gosto europeu, que era muito importante nestes edifícios. Este teto é belíssimo, podíamos estar aqui a ver todas estas imagens, eu escolhi algumas mais representativas. Reparem um fragmento de uma gravura, eu aqui só pus este pormenor, mas nós temos todo um enrolamento vegetalista. Quem for a Góis leva uns bons óculos ou uns bons binóculos, porque é uma descoberta estes tetos, e é um bocadinho uma viagem também na história da arte e na história de Góis. Para as pessoas gostarem das coisas, é muito importante que as conheçam. O conhecimento, eu dizia sempre aos meus alunos na faculdade, se vocês passarem na rua e virem uma fotografia no chão, se calhar até a pisam, nem ligam, mas se for uma fotografia de uma pessoa que vos é próxima, uma fotografia do meu irmão, que horror, está aqui no chão, e limpam, e pegam e limpam.
ter o conhecimento das coisas é fundamental. A cultura tem de ser parte integrante do nosso sangue para gostarmos do património, protegermos o património e percebermos que quando há casos graves de tetos que estão a ruir, que se calhar nós podemos todos ter alguma ação. Mas é verdade que estes tetos são interessantíssimos porque espelham, são uma memória da gravura europeia e de todo um novo conhecimento decorativo que essa gravura europeia traz. E depois reparem que eles conjugam gravuras muito mais flamengas, como esta, com coisas muito mais leves, mais de caráter francês, porque depois tudo isto, de repente, circula na Europa e se conjuga. E é muito interessante que em Góis acabamos por ter uma síntese de todos estes motivos. Depois temos uma sala que é unicamente feita com cartelas. Isto é muito interessante porque eles foram buscar as cartelas a um álbum. Há álbuns alemães e há álbuns franceses. Este teto terá sido refeito no século XVIII e depois, obviamente, restaurado. Reparem que estas cartelas eram cartelas que eram destinadas a ter ou inscrições ou um brasão, mas aqui, como foram buscar o álbum, copiaram-nas sem nada lá dentro. Isto é um dos álbuns franceses, livro do estudo, a partir dos desenhos originais de Blumart, mas podia-vos mostrar um álbum alemão, um álbum holandês, porque era verdadeiramente um manual de trabalho para os pintores. E reparem que são infinitas. Mas, em geral, utilizavam-se como espaço para qualquer coisa. E aqui utilizaram-nos unicamente na acumulação das várias cartelas como elemento decorativo. E depois chegamos ao teto mais interessante, que eu penso que terá sido aquele que motivou a realização deste livro, que é o teto. Quando eu fiz o estudo, era a sala da presidência. Não sei se ainda se mantém sala da presidência. É uma sala fantástica, já não é porque é muito escura. Eu gosto de luz para trabalhar. Pronto. Daí a razão de ter mudado. Se calhar também a escuridão preservou um bocado os tetos, porque eles chegaram aos nossos... Pronto, reparem que é um teto de maceira. Aqui temos mesmo a forma da maceira e cada pano da maceira está dividido em castões. E aqui temos algo que é muito significativo da arte portuguesa. Como os artistas copiam gravuras, eles nunca contam a história completa, muito raramente. Ou seja, nós temos temas iconográficos, mas não temos um programa iconográfico. É como se fizessem um teto com uma imagem da história do Capuchinho Vermelho, outra dos Três Porquinhos, outra do Gato das Botas, mas nada se segue. E foi um bocadinho a dificuldade deste teto, que, mais uma vez, é muito importante, porque isto, na verdade, é a tradução visual de um modo de pensamento. Nós não tínhamos, no século XVII, em Portugal, uma academia de artes como temos em França. Em França há um projeto global de artes instituído sobretudo durante o reinado de Luís XIV, nomeadamente por ação do Colbert. Nós aqui não temos isso. Trabalhamos de uma maneira muito mais empírica. Portanto, a gravura é fundamental. Aliás, nos inventários do século XVIII, muitas vezes lemos um grande pintor formado na cópia das gravuras. E quando começamos a fazer levantamentos de tetos, encontramos sempre a gravura. É muito raro não se encontrar. E, portanto, o que nós temos aqui, temos uma mistura de temas do Antigo Testamento com temas da história clássica, mas já contados no século XVII. Reparem que temos aqui um episódio de David que mata Golias, do livro de Samuel. Temos aqui a fuga de Lot, em que a mulher se vira para trás e se transforma em estátua de sal e ele foge com as filhas. Reparem que o pintor foi ao pormenor de termos aqui 3 pedras, por acaso ele pôs 4, mas na Bíblia são 3. 3 pedras ao lado da cabeça do gigante,
porque David não se sente bem com a armadura, tira aquilo tudo, pega numa fisga, pega nas pedras, e é assim que ele vai matar o gigante Golias. Temos o capacete, que se ouve que ele tirou, que se lê que ele tirou, e reparem que temos a cópia exata de uma gravura flamenga. Uma gravura aqui é uma edição do século XVII, mas a gravura é anterior, só que todas estas gravuras começam a ser ilustrações privilegiadas das Bíblias ilustradas, que antigamente eram manuscritas e passam a ser impressas. E há muitas variantes. Isto para vos dizer que estes tetos de Góis permitem-vos contar a história de uma parte importantíssima da arte europeia. Portanto, aqui está a gravura. Claro que o pintor tem de adaptar ao espaço do teto e, portanto, vejam que ele mantém aqui o pormenor da pedra, onde o gigante caiu, mas, obviamente, depois não tem espaço para fazer tudo o resto. A mesma coisa com a fuga de Lot. Portanto, ele vai copiar rigorosamente uma gravura. Depois, no outro pano, temos um tema que todos identificarão, Susana e os Velhos. Mais uma vez, ele vai buscar uma gravura, neste caso até uma gravura que é dedicada, que foi feita por um escultor, por um gravador também conhecido, que é o Jean-Baptiste Corneille, e que, nesta altura, fazia-se muito ir buscar temas, por exemplo, influenciados em obras de grandes pintores, e fazer uma estampa e dedicar. Oferecia-se, como depois, mais tarde, se oferece uma fotografia. Nesta altura, fazia-se muito isso com a gravura. Temos de pensar que a gravura era algo de moderníssimo para a época. Era a mecânica a funcionar, era a ciência, a técnica a funcionar. E, portanto, para estes pintores, isto vai ser um manancial importantíssimo. Depois temos aqui mais duas pinturas. Eu queria chamar a atenção para a qualidade das pinturas. É que, independentemente de terem sido restauradas já no século XXI, são pinturas de uma extraordinária qualidade. Para pinturas de teto e feitas por um artista que não teve nenhuma preocupação de narrativa, porque reparem que passam de um caixotão para o outro, sempre com episódios diferentes, mas há aqui uma coisa que é importante saber. Quando se fizeram os restauros nos anos 60, a parte interior do teto foi tratada, penso que com cimento. Ou seja, nós não conseguimos ver exatamente a data dos repintes, não conseguimos aceder fisicamente, isso implicaria agora uma obra muito, muito complexa. Mas reparem, por exemplo, este pormenor de Lot e os anjos. Lot recebe os anjos em casa dele e os anjos dizem, não, nós não queremos entrar. Isso está tudo escrito no livro, os textos estão todos, fez-se o levantamento. Mas reparem a qualidade, o pormenor da mesa, com o pão, o saleiro de prata ou de estanho, a faca, o garfo, a colher, muito cuidadosamente colocados. São realmente pinturas muito interessantes. Estou quase a acabar. Depois temos aqui o profeta Elias no deserto. Esta pintura levantou-me algumas questões cronológicas, porque as gravuras que eu encontrei são gravuras provenientes de Bíblias do século XVIII. Eu estou convencida, por isso é que acho que ainda pode haver uma terceira edição, aliás, ainda nos falta a fonte de inspiração da imagem anterior, mas reparem, é exatamente igual, que estas Bíblias vão muitas vezes buscar gravuras anteriores. Nesta altura, a questão dos direitos de autor não se coloca. Reparem, o Marco António Raimondi é um gravador que passou a vida inteira a reproduzir as obras de Rafael. E as gravuras dele entram nas mais diversas artes decorativas. As Bíblias também iam buscar gravuras e não punham exatamente quem era o gravador, quem era o autor, quem era o desenhador. Portanto, eu penso que tudo isto são gravuras que vão até ao século XVII. Mas reparem um pormenor, é que na gravura, o profeta Elias, que se encontra no deserto, como ermita, é alimentado por uns corvos. O tema é exatamente igual ao de São Paulo, portanto vão encontrar imagens de Paulo ermita muito parecidas, como Abraão e os anjos, o tema é igual ao de Lot e os anjos. Mas reparem que o pintor português teve o cuidado de pôr aqui um tarro de cortiça. Portanto, aquilo que é um simples recipiente que não se percebe de que é, ele acrescentou um chapéu
um bocadinho alusão ao ermita que traz o cajado, o chapéu, e 2 peças que, se ampliarmos, percebermos que são de cortiça. Há aqui algum empenho também da parte do pintor. E reparem que ele vai buscar toda a expressão que está na gravura. Portanto, é um pintor que copia, mas é um pintor, digamos, que sabe copiar. Cá está o pormenor, os piquinhos que ele fez ali na pintura. E depois temos as imagens que não tínhamos conseguido descodificar na primeira edição e que são as mais interessantes. Por isso é que, se viram, eu intitulei esta apresentação Alarico em Góis. Embora estas últimas imagens que eu vos vou mostrar venham da história clássica e de um texto que foi escrito por um escritor francês, dramaturgo, romancista, poeta, que se chama Georges de Scudéry, e ele vai escrever um livro que é publicado em 1654, que ele vai dedicar à rainha Cristina da Suécia, que muito curiosamente abdica em 1654, era uma figura polémica. Quando ela nasceu, o pai queria uma filha, queria um rapaz, a mãe queria um rapaz, e a mãe terá dito, não só não tenho um rapaz, como tenho uma filha feia e peluda. E a verdade é que ela cresce a viver como um rapaz e a ultrapassar todos os obstáculos que se colocavam às mulheres. Até que, a uma dada altura, ela diz, eu não quero ser rainha. E vai para a França e tem uma vida bastante aventurosa. Ela abdica, portanto, na altura em que este Georges de Scudéry lhe dedica o livro, com os maiores elogios que possam imaginar. O livro é muito interessante. E o livro tem 10 capítulos, que nessa altura se chamavam 10 livros, mas são capítulos que contam a história do visigodo Alarico. Alarico é um visigodo que depois vai ser um dos líderes do saque de Roma. Reparem que ele está aqui sentado à entrada de uma gruta. O pintor mostrou muito bem aqui a gruta. E reparem que ele aponta para uma coisa que nós não vemos. E está a falar com uma figura que nós percebemos a nível da iconografia imediatamente, que é um ermita. Portanto, isto é cada um dos 10 livros deste livro, Alarico ou Roma derrotada, Alarico ou Rome vaincu, abre com uma imagem que é o mote para tudo o que vai acontecer. Eu não conheço nenhum caso de iconografia em Portugal que vá buscar o livro do Georges de Scudéry, Alarico ou Rome vaincu. Portanto, acho extraordinário que ele tenha vindo parar a Góis. Até acho que a Câmara Municipal devia comprar o livro, porque eu já vi que se vende em alguns antiquários, porque é mesmo interessante como é que isto foi parar a Góis. Eu não conheço isto em nenhum teto, em nenhum azulejo, em nenhuma iconografia. E reparem que este é o livro, é o capítulo 5º, porque esta história é uma história muito interessante que eu não vos vou contar agora, porque realmente o tempo passa, mas como espero que levem muitas escolas e muitas pessoas a ver os tetos, é uma história cheia de feiticeiras e de mágicos, porque o Alarico, que é uma figura verídica, era verdadeiramente um visigodo que foi educado como um romano, porque havia esta mistura, mas depois é eleito rei dos visigodos e acaba por ser o líder do saque de Roma. E nesta epopeia, o Georges de Scudéry, ele próprio explica muito bem no prefácio, que foi ler todas as epopeias que existiam, pelo menos até à época dele, e que é a partir daí que ele quer descrever um Alarico que beneficia do livre-arbítrio, apesar de todas as maldades que as feiticeiras lhe fazem. E, portanto, o Alarico vem com a sua frota e há uma feiticeira que tem os ventos da tempestade fechados num cantil. E ela já o tinha tentado prejudicar várias vezes, não conseguiu, e decide abrir o cantil e os ventos da tempestade saem e os barcos do Alarico fazem todos naufrágio. E ele consegue se salvar, e é isso que nós vemos aqui. É os barcos, com alguns dos marinheiros, dos navegadores, que se tentam salvar, e o Alarico consegue se salvar e vai ter uma gruta, e nessa gruta ele encontra um ermita. E imediatamente o ermita reconhece em Alarico o verdadeiro herói, o homem bom, aquele que é um herói, e aquele que vai recuperar a sua frota. E diz ao Alarico para o Alarico entrar na gruta. E o Georges de Scudéry descreve que o Alarico entra na gruta horrenda, mas quando entra na gruta, depara-se com a mais extraordinária biblioteca que ele já viu. E o ermita vai-lhe falar dos seus livros e, na verdade, das artes liberais, das 7 artes liberais, o trívio e o quadrívio, que são
todo o conjunto da sua extraordinária biblioteca e, portanto, este capítulo, que eu poderia estar aqui uma hora a contar-vos a história, é muito interessante, mas, sobretudo, que isto tenha ido parar a Góis, mantém-se um mistério para mim. E reparem que o pintor, que não leu, de certeza, o Georges de Scudéry, provavelmente nem sabia que estava a fazer uma ilustração do livro Alaric, o Rome Vaincu, copia minuciosamente a imagem da gravura, com o alarico a apontar, mas como não leu o livro, não sabe que era fundamental que ele tivesse a apontar para os barcos que fizeram naufrágio. Depois tínhamos aqui outra imagem, que é belíssima. Esta imagem dava mesmo um merchandising, um bom merchandising, uns bons postais, onde temos 3 guerreiros. Nós reconhecemos Alarico. Reparem que vemos que é o mesmo Alarico. E ele está a lutar com uma figura, que nós percebemos que é uma figura feminina, e que tem um escudo com 3 coroas. Estas coroas deram-me uma dor de cabeça enorme. E um dia de noite acordei e disse, as coroas, mas o livro é dedicado à Cristina da Suécia e tem sempre uns ornatozinhos com umas coroas por cima. Vou ver quais serão as armas da Suécia. E as armas da Suécia ainda hoje são 3 coroas. Portanto, aqui é uma parte da história em que o Alarico, que está no meio de uma batalha, encontra-se com uma guerreira e ele apercebe-se que aquela que o vem desafiar na guerra é a sua amada Amalasuntha e, talvez, em honra do caráter aguerrido da Rainha Cristina da Suécia, as 3 coroas que estão aqui são alusivas à Cristina da Suécia, que aqui seria provavelmente a Amalasuntha, a quem o autor dedica o seu livro. E cá está, é a abertura do capítulo 9, porque são 10 capítulos. Nós só teremos 3 aqui, mas quem sabe se não há outras casas em Góis e que todas tenham utilizado as mesmas gravuras e que vamos encontrar os vários episódios, mas reparem que até nas roupas o pintor referiu-se perfeitamente à iconografia do livro. E depois temos, por fim, um rei a lutar contra o urso. O Georges de Scudéry descreve a luta de Alarico, que entra na floresta, os seus colegas todos já fugiram assustadíssimos, o urso já matou uma pessoa, que está aqui. A outra figura está muitíssimo assustada. Isto no livro depois tem essa parte do texto. Só que o Alarico diz que o urso era enorme, enorme e assustador. E aqui o pintor... Na gravura o urso também já era mais pequenino. Mas aqui ainda ficou com um ar mais de ursinho de brincar do que propriamente de um urso aguerrido, porque a descrição é extraordinária. Eu é que não tenho tempo, eu até tinha trazido o texto, de vos estar aqui a ler todo o texto do Alarico, mas reparem, é logo do livro 2º. Eu aqui nem pus por ordem o livro, porque no teto as coisas também não estão por ordem, e portanto ele vai buscar, embora aqui o urso tenha um ar bastante mais cruel do que na pintura, até porque a escala está praticamente equivalente. Aqui o pintor fez mais um ursinho do que um urso cruel, como aqui, em que reparem que nós vemos que as pessoas estão aterrorizadas e é Alarico que sai e vai com a sua espada e imediatamente vence o urso. Portanto, se um dia quiserem falar dos visigodos, podem sempre levar as pessoas à Câmara Municipal de Góis, a quem eu agradeço muitíssimo este convite e espero que vão ver estes tetos e que os vejam agora com outros olhos e, obviamente, com a coordenação da Ana e a criatividade do Filipe, têm o livro onde está praticamente tudo explicado. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Desculpem, estou um bocado longa. Mais uma vez, muito obrigada ao Conselho de Góis. E passamos da Casa da Quinta para os passos da Casa da Quinta de Góis, passamos para os passos do Conselho de Poiares. E, portanto, teremos connosco agora o Dr. Pedro Santos, que é o autor do livro, e a senhora vereadora da Cultura de Poiares, que vai começar por... algumas notas. Algumas notas. Muito obrigada. Se não se importarem de eu estar sentada. Então,
Boa tarde a todos. Antes de mais, fiquei encantada com a apresentação de Góis e desejo maior sucesso para encontrarem outros tetos. Possivelmente, enfim, alguns já se terão perdido na história, infelizmente, quer em Góis, quer noutros sítios do país, mas ainda bem que estes estão desta forma. Está bem, muito obrigada. E, curiosamente, a nossa apresentação também vai um bocadinho ao encontro daquilo que é a tentativa de preservação da história, e, enfim, tentando em livro manter ou documentar aquilo que não está tão documentado relativamente a Vila Nova de Poiares. Portanto, o Dr. Pedro Santos, que é funcionário da Câmara Municipal, já há alguns anitos, poucos, como se nota, é licenciado em História da Arte também, curiosamente, e há alguns anos que se dedica a fazer o levantamento histórico de Vila Nova de Poiares e das terras de Poiares, com maior incidência nos tempos mais modernos e, portanto, daquilo que foi o início do Conselho, portanto, 1936, embora a restauração definitiva tenha sido depois em 89, mas com maior incidência neste período. O livro faz um bocadinho a ida atrás e dá-nos aqui alguma sustentação daquilo que foi a história anterior daquelas terras, porque não nascemos do nada e existia gente a povoar as nossas terras muito antes do nascimento do Conselho Administrativo que nós conhecemos hoje. E, portanto, trata-se de um livro científico, com bibliografia, documentado, que vem preencher um bocadinho um vazio que nós tínhamos de ter retratado e documentado com bibliografia, enfim, até com fotografia e devida documentação, aquilo que foi alguma da história, algumas pinceladas históricas daquilo que foi o crescimento das nossas terras, e que veio preencher o vazio que não existia em termos de documentação histórica. Para que, enfim, olha, retomando um bocadinho aquilo que a doutora Ana há bocadinho dizia, que a cultura é isto, é preciso dar conhecimento para dela se beber e para dela se sentir como nossa. Era muito frequente, aqui não era muito tempo, ainda ouço muito, uma frase que particularmente me causa muita estranheza, que é: Poiares não tem história. Isto não existe. Todos os sítios têm história e todos os povos têm história e todas as pessoas e todos os povos têm identidade. Podemos não ter identidade enquanto um povo desta maneira, mas todos viemos de um sítio alguma vez e estas terras, como digo, já não são, podiam não ter este nome, podiam não ter esta configuração geográfica, administrativa, mas não vêm do zero. Em 1836 não nasceram por acaso e não vêm do zero daí, têm todo um passado. Aliás, Poiares tem desde o megalítico, tempos romanos e, portanto, a história é vastíssima, e os registros históricos são vastíssimos também por estas terras. E, portanto, relativamente ao Dr. Pedro Santos, fez o favor de dedicar muito do seu tempo a esta recolha, a este trabalho de recolha, de depois escrever e documentar devidamente tudo aquilo que era científico e técnico, naturalmente, e depois mais especificamente relativamente aos espaços do Conselho, que é, enfim, um dos edifícios mais antigos que temos e com maior simbolismo que temos no Conselho. E, portanto, é disto, se calhar, mais técnico que agora nos vai falar. Eu, entretanto, vou pôr alguns livros a circular para vocês poderem ir vendo uns com os livros nas mãos. Dr. Pedro Santos. Muito obrigada. Não cometi nenhuma gafe, pois não? Não. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu realmente não tinha a percepção, nunca tinha vindo aqui para esta questão da apresentação, mas realmente podia ter feito uma apresentação, mas enfim, pronto, vamos estar com o que temos.
Vamos acender as luzes, vai ser ao contrário, vocês vão circulando com os livros, que já é uma maneira mais ou menos de irmos vendo mais ou menos. Pronto, o que é que acontece? Poiares é um concelho que nasceu como concelho, ou seja, Poiares só nasce em 1836. Portanto, reparem que é um concelho que foi aqui pertinho de Coimbra, não é? Eu já vou explicar toda essa parte, mas é um concelho que ainda não tem 200 anos e que está aqui perto do concelho de Coimbra, o grande concelho de Coimbra, Miranda do Corvo, Arganil, Góis, Penacova, Lousã, e ficou aqui entalado no meio disto tudo e a gente pode perguntar porquê. Eu vou-vos fazer esta apresentação daquilo que foi uma parte do meu trabalho, para vos dizer que havia desde miúdo, eu nasci em Poiares, nasci aqui, mesmo aqui ao pé do Botânico, a maternidade era aqui, mas fui registado logo em Poiares e eu sou um poiarense. Eu estudei em Poiares, estive sempre em Poiares e sempre me interessei por as coisas de história, desde o secundário, desde da escola. E questionava-me muito porque é que nós tínhamos um livro, um pequeno livrinho, com poucas páginas, mas umas 20, 30 páginas, num formato pequenino, sem imagens e tal, de 1905. O Dr. José Dias Ferrão, o Dr. José Maria Dias Ferrão foi um poiarense que teve inclusive também ligações a Góis, a Arganil, enfim, foi uma pessoa muito conhecida, e que publicou esse livrinho que se chama O Concelho de Poiares, feito na altura na tipografia lausanense. E o que é que acontece? Passado muitos anos, portanto 73 anos depois, nós tornamos a ter uma monografia escrita, portanto se este senhor era empresário e era advogado, em 1978 Poiares torna a ter um pequenino livrinho, baseado uma parte, digamos que aquilo que o doutor José Dias Ferrão tinha feito anteriormente, um senhor que é carteiro e autodidata e faz um pequenino livro, também sem imagens, um livro pequenino, sobre Poiares. E nós entramos aqui no ano 2000, mais ou menos, 1999, 2000, sem Poiares ter, nomeadamente para o agrupamento de escolas, para os professores que vêm de fora, para os próprios poiarenses, saberem como é que foi a história do Concelho de Poiares. Qual é que era a ligação do Concelho de Poiares? O que é que se ouvia do Concelho de Poiares? Eu próprio eram coisas que me faziam um bocado também de curiosidade. Falava-se de uma albergaria de Poiares, falava-se da Rainha Dona Dulce, portanto, nora de Dom Afonso Henriques, não é? Mulher de Dom Sancho I, e depois, mais ou menos, havia um tipo de um apagão, mais ou menos, e tornava-se a falar em 1836. Só que, como o feriado do Concelho, em 1898, portanto, o 13 de janeiro de 1898 é quando alguns concelhos são restaurados. O que é que acontece? Nós começámos a criar ali um hiato quase de tempo e essa situação toda em que a história de Poiares começa a ser contada não até de 1836, mas de 1898. Ou seja, então nesse caso aí temos para aí 130 anos de história. E era uma coisa que não havia nenhum documento que realmente começasse. Eu fui escrevendo para revistas, fui escrevendo para jornais, escrevi para a Munda, para a Arganília, fui contando a história pouco a pouco. Em 1999, quando eu terminei a licenciatura, que já estava a trabalhar na Câmara de História da Arte, o meu trabalho de seminário de final de curso foi o edifício dos Espaços de Concelho. Era a única coisa que eu via ali, que tinha uma linguagem neoclássica e capaz de, enfim, eu fazer o meu trabalho de seminário final de curso. Por isso é que o livro, na capa, chama-se mesmo Memórias dos Espaços de Concelho. Foi essa parte. Mas havia aqui uma ligação que eu tinha que fazer. Era desde o início do que é que se sabia até mais ou menos aos tempos do século XIX. E foi isso que eu fui fazendo. Fui para a Torre do Tom, algumas das vezes, umas vezes por minha conta, outras vezes pago pelo município, cheguei a lá estar uma semana. Fui para a Biblioteca Nacional, os arquivos aqui da Universidade de Coimbra, fui andando, mas havia, digamos assim, a falta de um investidor. Ou seja, havia de haver alguém que publicasse o livro. Então o Executivo, agora da Câmara Municipal, o Executivo que está, gostou do projeto, gostou daquilo que eu tinha feito antes do meu curso e gostou daquilo que era, digamos que a sequência daquilo que eu tinha feito, o meu trabalho também enquanto técnico municipal, e portanto juntou-se tudo, e isto, faz contas, é quase que me sejam
2 temáticas, 2 livros, em que são 4 capítulos, 2 das terras de Poiares, desta parte aqui, e 2 do próprio edifício dos Passos do Conselho. E começamos numa história muito antiga que os poiarenses não conheciam, que é a questão do foral. Poiares tinha um foral régio, que havia um certo desconhecimento. E ainda hoje acho que a maior parte dos poiarenses não têm essa percepção. E quando eu contei aí depois que houve um rei a seguir que comprou o Hervedal da Beira para dar de oferta, digamos assim, à albergaria de Poiares, ainda mais curiosidade deixei em Poiares. Como é que tão longe, hoje a freguesia da Oliveira do Hospital, de Hervedal da Beira, pagava, digamos que, tributos e tinha também um foral ao comendador da grande comenda que tinha a albergaria de Poiares. E isto porquê? Porque é que Poiares não foi um município mais cedo? Porque é que, ao fim e ao cabo, estas terras aqui nunca foram um município como foi a Lousã, como foi Góis, como foi Arganil, como foi Penacova. Porquê é que não aconteceu isso? Não foi porque os poiarenses que lá viviam, com certeza que não quisessem que fosse um concelho autónomo. O problema não era esse. O problema era a donatária. Ou seja, quem é que tinha as terras de Poiares? Quem é que tinha Santa Maria da Arrifana? Quem é que tinha São Miguel Arcanjo, que é as freguesias? Quem é que tinha São José das Lavgadas e Santo André de Poiares? Santo André de Poiares era do Mosteiro de Lorvão. E como sabem, até o antigo regime, era muito complicado desfazer a situação que a doação de Poiares-Santo André, onde é hoje a vila de Poiares, fosse retirada ao Mosteiro de Lorvão. E depois, as outras, a que juntávamos São Mateus de Friúmos, que hoje é uma freguesia de Penacova, eram freguesias que pagavam os tributos a Santa Maria da Arrifana, que tinha um celeiro propriedade de quem? Propriedade da Universidade de Coimbra, a partir do século XVI. Temos aqui um brasão, o José Saraiva foi lá a Poiares e disse, por o que ele conhecia, e ele tinha sido Ministro até da Educação no tempo do Estado Novo, que lhe parecia que seria um brasão único em Portugal. É um brasão régio, tenho muita pena de não vos ter aqui a apresentação, em que está partido, em história da arte, partido é dividido, digamos assim. Portanto, de um lado tem as armas de Portugal e do outro lado tem uma alegoria. Se passarem o livro, veem que é um tipo de uma figura com uma coroa em que tem uma luz e tem um livro, ou seja, terras da Universidade de Coimbra. Antes da Universidade, fazia parte dos frades crúzios de Santa Cruz de Coimbra. Portanto, era muito difícil, com este tipo de casas poderosas e donatários, Poiares, ou as terras de Poiares, digamos assim, poderem ser um concelho autónomo. E então tiveram sempre pessoas a administrar. Só que os movimentos liberais e com o apoio que houve, nomeadamente nas guerras miguelistas, é que Poiares conseguiu essa independência, depois com Passos Manuel, como eu explico aqui no livro. E então, a 6 de novembro de 1836, começa o procedimento de uma série de concelhos. Aliás, quem é de história está aqui sabe que houve uma redução de 700 e tal, perto de 800 concelhos, para os 300 e pico que a gente tem mais ou menos hoje. A configuração ainda hoje é mais ou menos essa. E, portanto, Poiares nasce, tal e qual como, por exemplo, Serpins, que era concelho, deixa de ser, e é dividido de 2 freguesias para Poiares, 2 para a Lousã, e depois a Lousã, entretanto, acabou por ficar com essa parte, e Poiares ficou reduzido, digamos que àquele espaço, mais ou menos, que hoje tem. O livro fala em várias coisas, portanto, começa com os artefactos que nós temos, que até estão no Museu de Arganil ainda, porque a gente não tem condições ainda, e estão em depósito no Museu de Arganil, mas de um dolmen que a gente tem. Depois temos uma série de vestígios romanos. Dizer-vos que Poiares não tem, digamos que esse brilho dessas casas, lá está, do antigo regime, da época moderna, da Idade Moderna, justamente porque não teve, digamos que esses brasões, digamos assim, porque tinha mesmo a universidade que era quem lá mandava. A Ponte Mocela, que é a ligação de Poiares para Arganil, é um dos pontos mais importantes e é uma ponte que, ao lado havia uma ponte romana, portanto sabemos, a Civitas que vinha aqui da Aménio, de Coimbra para Bobadela, e portanto há vestígios aí do romano. Tínhamos um fortificado, nomeadamente as Conheiras, que ainda hoje existem, que são montes de pedra no rio Alva,
como vocês sabem, Arganil também tem muito, que é a exploração do ouro para os romanos. Depois temos um conjunto de lendas e um conjunto de topónimos que, se formos buscar, vamos buscar aos árabes, nomeadamente alguns documentos, que eu não sou especialista em letra medieval, logicamente, e que são muito... Mas temos documentos que eu trouxe da Torre do Tombo, só que estamos à espera de haver oportunidade para especialistas lerem o que é que lá está, que é do fundo de Santa Cruz. E, portanto, há aqui uma história medieval, que a gente até, através de uma associação cultural, estamos a tentar recriar, que é também contar um pouco aos poiarenses, e ao fim e ao cabo à região, que também temos essa história antiga, também tivemos uma história, digamos que medieval, e temos alguns registros. Não temos aquilo que eu costumo dizer, nós não temos o Pelourinho, nós não temos o castelo, mas temos, digamos que uma história que está integrada. Eu, uma vez, estava aqui em Coimbra, e estava ali, não sei como se chama aquele museu ali, portanto, em Santa Clara à Velha, ou ao lado, é Santa Clara à Velha, cá em baixo. É Santa Clara. Exatamente. Estava ali e na altura estava-se a perguntar dos castelos e tal, era uma ação da CIMI, e eu fui dizendo, então o nosso castelo está ali, e olhei para a universidade, porque ao fim e ao cabo era quem mandava nas terras de Poiares. Eles começaram-se a rir, porque realmente, então, mas não é? O nosso castelo estava ali porque a gente fazia parte do território de Coimbra. Pronto, isto depois conta um conjunto de coisas que eu fui compilando. Tem uma sequência, os 2 primeiros capítulos é contar justamente sobre a história de Poiares, as terras de Poiares, como é que houve essa ligação desde sempre, mas nomeadamente desde a Idade Média até chegar ao nascimento do concelho. Depois havia outra situação que não estava estudada ainda, que era, só tínhamos os presidentes de Câmara elencados e só sabíamos quem eram os presidentes da Câmara de Poiares de 1898, do tal 13 de janeiro para a frente. Sabíamos quem eram, estão inclusive no Salão Nobre da Câmara, mas de 1836 a 1898 não sabíamos quem eram os presidentes, nem sabíamos o nome deles. E então eu fiz um levantamento das atas da Câmara, e estão aqui elencados, só consegui 2 fotografias, mas pronto, nós conseguimos elencar também esses presidentes. Depois, o livro passa, nos 2 últimos capítulos, a ter realmente o trabalho que foi um trabalho mais no âmbito de História da Arte, do meu final de curso, que tem a ver com a construção de espaços municipais. A construção de espaços municipais que é do século XIX. Eu, por exemplo, tenho aqui, acho que tinha aqui posto uma notazinha, que já agora gostava, se der com ela, de vos falar nisso. Tenho aqui uma nota de uma das minhas professoras aqui da universidade, que falava sobre Poiares, num livro que eu também já tinha publicado, que dizia: em tempos de isolamento, devido às dificuldades de comunicação, a estrada de Poiares era para os seus habitantes um lugar de convívio, com variadas pessoas e uma janela aberta para outros espaços. Esta abertura ao exterior constituirá uma das razões pelas quais os habitantes de Poiares não se resignaram à dependência dos poderes estranhos que partilhavam consigo, através da produção dos seus campos, caso da Universidade, na sua qualidade de senhoria de Poiares, ou da Câmara de Coimbra, cabeça do concelho, de cujo termo fazia parte Poiares. Não aceitando a submissão a estes poderes externos, recusaram os poiarenses por vezes o pagamento de rendas à Universidade, bem como não foram rigorosos no envio anual à Câmara de Coimbra da pauta dos seus eleitos para os cargos concelheiros para provação. Ou seja, havia mesmo uma revolta em que as pessoas gostavam de ser um concelho independente e de não estar dependente desses poderes estranhos. Só que, seja como for, nunca tinham conseguido, porque a Câmara de Coimbra e a própria Universidade não autorizavam isso. Depois, a parte final do livro tem toda essa evolução do edifício dos Passos de Concelho. O edifício dos Passos de Concelho não é
nem parecido com aquilo que foi feito no século XIX. Ele tinha ornatos também, tinha montes de estuques interiores. Os poiarenses chamavam-lhe o Palacete Municipal, e no século passado, em 1957, o Presidente da Câmara, Dr. Augusto Simões, dentro do espírito do Estado Novo, como o edifício estava com muita ruína, mandou destruir todo o interior. Portanto, nós não temos esse interior. Temos, e eu conheço esse interior, e foi uma maneira também de dar a conhecer aos poiarenses. Sabemos desse interior através, até faço aqui algumas transcrições, através das atas da Câmara, através dos contratos. Conforme os contratos foram feitos, aos tocadores, que eram de vários sítios do país, que foram fazer, e tinham algumas coisas, não como a senhora professora mostrou há bocado, que eram em madeira da época, mas tinham os estuques e tinham montes de pinturas que realmente se perderam, e eu não tenho essa descrição. Temos a descrição escrita, não temos uma descrição visual. O edifício também foi um pouco alterado. Posso-vos dizer que foi uma sorte eu ter encontrado, isto está na Torre do Tombo. Portanto, o edifício de Poiares era assim, era neoclássico, normal, com frontal e com todas as portas de sacada. Isto foi o desenho principal que ele fez e que está lá. O edifício hoje é um tipo de um ático e, portanto, houve transformação de janelas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e foi assim que ficou. Dizer-vos mais que isto é um fermento, muito mais eu tinha para eventualmente fazer, digamos que assim, publicar, se fosse o caso, mas não era esse o objetivo. Isto foi um primeiro livro, digamos assim, numa sequência da história de Poiares, e não poderia ser muito maçudo, não poderia fazer o livro de uma forma que julgo que depois quase ninguém iria ler. E é muito gratificante para mim, tanto vos dizer, que tenho pessoas que vêm ter comigo, nomeadamente da escola, e outras pessoas, quando eu estou a ler o seu livro, vou lendo aos bocadinhos, e as professoras de História, nomeadamente, alguns até cá de Coimbra, que estão a dar aulas no agrupamento e que me têm pedido para ir falar do livro, já antes eu lá ia, mas para falarem, para contextualizarem um pouco a história local e a história regional de Poiares, dentro daquilo que é aqui o nosso território. Dizer-vos também que sempre achei muito curioso, porque mesmo em termos de, enquanto trabalhos académicos que eu fiz aqui em Coimbra, sempre achei curioso o facto de se pensar muitas das vezes que tudo está explicado, tudo se sabe, vou fazer um trabalho académico, científico sobre o quê, já está tudo estudado, já não sei o que é que é de fazer. Muitas das vezes acontece isso. Eu às vezes costumo dizer até aos meus filhos que na internet só está o que a gente põe. E muitas das vezes as pessoas às vezes vão à pergunta de coisas sobre Poiares, é lógico que não encontram. Não encontram porque estão aquelas lá que se põem. E nomeadamente alguns, que não sei essas que eu ponho. E eu disponibilizo montes de informação. Mas muitas das vezes mesmo assim não chega. Mas posso-vos dizer que os trabalhos, que a história de Poiares, aqui pertinho de Coimbra, não é? Terras desta cidade, que faziam parte daqui, o que está para descobrir, daria muitas teses de doutoramento e muito boas teses de doutoramento. Não tenho absolutamente dúvida do que estou a dizer. E a dada altura, até vos digo mais, até pensei que não teria tempo suficiente para poder transmitir algum desse conhecimento sobre Poiares. E parece-me que está a resultar, porque já houve pelo menos 2 ou 3 pessoas, nomeadamente pessoas de História da Arte e da Arqueologia, que já se interessaram por algumas coisas daqui, e eu fiz isso até um bocadinho de propósito. Foi dar aqui, digamos, alguma informação, de maneira que as pessoas peguem nessa informação e desenvolvam, porque se calhar este livro, se for esmiuçado, digamos assim, deve dar vários temáticos, porque ainda não chegámos, ou em Poiares ainda não chegámos ao sítio, exatamente, da gente ir fazer um livro sobre uma questão única. Nós ainda estamos naquela de tentar fazer uma unidade à história toda. E é curioso, até vos posso dizer outra coisa. Se agora vocês me perguntassem assim, mas a gente queria agora falar sobre Poiares só para vocês verem a lacuna. Vamos falar sobre Poiares, o Concelho de Poiares, mas vamos falar, isto termina mais ou menos em 1905, 1910, agora vamos falar de 1910, não é? Por exemplo, durante o Estado Novo ou durante a Primeira República.
Se me perguntassem agora para a Câmara, eu preciso fazer um trabalho sobre a Primeira República ou sobre o Estado Novo de Poiares, há algum livro publicado? E eu dizia, não há. É curioso. Tenho por noção, e conheço muitos conselhos aqui à volta, que todos têm mais ou menos alguém que já escreveu algo sobre isso. Poiares não tem isso. Está na altura. Está na altura de haver outras pessoas que comecem, digamos que, a escrever também. De resto, acho que não vos posso dizer mais nada, dizer-vos só que foi um projeto engraçado, que já vinha há muito tempo. Para mim, fiquei satisfeito com a possibilidade de falar alguma coisa da minha terra e parece-me pronto, que era isto que tinha para vos dizer.